Fala galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo do Multinerds. Eu sou Marcelo e hoje estamos aqui para falar do último episódio de O Cavaleiro dos Sete Reinos e na verdade trazer um resumo, né? Um resumo final, aí uma crítica final, vamos dizer assim, sobre a série também, tá? Então é isso, vamos lá. Anotei aqui alguns pontos principais, tá? Tanto do último episódio quanto da série como um todo. E né, eu vou trazer aqui a minha análise final dessa ótima temporada, né, dessa ótima primeira temporada de O Cavaleiro dos Sete Reinos, beleza? Então vamos lá, depois da vinheta. Bom, vamos lá, a análise aqui da House Nerds, certo? Mais uma edição aí da House Nerds. Olha, vou começar falando sobre o último episódio, né? O último episódio que é intitulado aí de The Moral, ou amanhã, né? Eu acho que eu não saiu a tradução oficial da HBO ainda, então não tenho certeza, mas enfim. E esse episódio aqui é basicamente a calmaria após a tempestade, né? Porque, enfim, é um episódio mais tranquilo, mais leve, com menos acontecimentos, né? E isso é algo bem padrão, né? Acho que é algo que pode até, sei lá, talvez incomodar algumas pessoas. Algumas pessoas vão falar que, nossa, não aconteceu nada nesse último episódio. Mas é algo padrão do universo Game of Thrones, né? A gente sempre tem um... Não sempre, mas muitas vezes a gente tem um penúltimo episódio que tem as grandes cenas de ação, as grandes batalhas, os grandes acontecimentos. E o último episódio, né, acaba sendo mais contido mesmo, né? Não tendo tanta coisa, etc. Então, isso se repetiu aqui em o Cavaleiro dos Sete Reinos, né? E assim, cara, eu tava dando uma olhada também. Pra quem não leu aqui o livro, tá? É sempre difícil de focar nesse livro. Caramba, enfim. Eu tava dando uma olhada aqui também e... basicamente, os acontecimentos desse último episódio, eles adaptam só 3 páginas do livro. Porque após a morte ali do Baelor, né, do final do julgamento do Sete, tem basicamente umas 2, 3 páginas, assim, no livro, até acabar o arco, né, do Cavaleiro Andante aqui, né? E aí vai pro próximo arco, que é a Espada Juramentada, que a gente vai ver na próxima temporada. Então é realmente muito curtinho, não tinha muito mais o que fazer, sendo bem sincero. E, na verdade, eles até incluíram algumas coisas, tá? Que eu vou falar aqui pra vocês, que eu, inclusive, achei bem interessante, tá? Eu acho que a série, ela enriqueceu algumas relações, vamos dizer assim, que no livro eram mais breves ainda, tá? E a gente viu isso no último episódio também. Por quê? O último episódio, aliás, ele começa com o Dunk conversando com o Lionel, né? Com o Lionel Baratheon. E na verdade, cara, isso já é um ponto. Pra quem não leu o livro, essa relação do Dunk com o Lionel, ela basicamente só existe na série. Não existe no livro isso. Né? Nos episódios iniciais que tem o Dunk indo pra festa lá com o Lionel, conversando com o Lionel, dançando junto com ele, toda aquela parada, isso não tem no livro, gente. A única relação do Dunk com o Lionel nos livros é justamente no julgamento do Sete. Na cena em que o Lionel chega ali pra tomar o partido do Ser Duncan, vamos dizer assim, e o Ser Duncan vai agradecer ele fala, foi o Fossoway que te trouxe. Eu, não, quem que é Fossoway? Não, foi o Egg, foi o moleque aí que falou comigo, eu não ia perder o julgamento do Sete e tal. Essa conversa que eles têm na série acontece no livro, né, e é basicamente a única relação ali do Lionel com o Dunk. O Lionel não aparece em mais momentos do livro. Então é uma adição que eles fizeram na série, essas cenas, essa relação do Lionel com o Dunk, que eu achei muito legal, cara. Acho que o Lionel foi um dos melhores personagens assim da temporada, ele foi muito divertido, muito carismático e, enfim, a gente não viu tanto ele lutando, né? Mas a gente sabe, né? Foi falado na série, é falado no livro que ele é um grande guerreiro e tal. Então, é muito legal, cara. Achei bem legal essa introdução. Uma parada que aconteceu nesse último episódio também não acontece nos livros acho que a relação com o Raymond também não é tão forte assim, igual é nos livros. E inclusive a parada da esposa do Raymond lá, que acontece nesse último episódio, também não tem no livro, tá? Inclusive, eu acho que isso é um ponto que saindo um pouco do último episódio em si, mas falando como um todo da série, acho que isso é um ponto interessante, porque eu acho que o tom
aqui da série, ele tem um tom ainda mais leve e ainda mais divertido do que o livro, tá? Assim, esse foi o único livro, tá, do universo de Gelo e Fogo que eu li, então eu não tenho tanto como comparar com os outros, mas pelo que eu vejo o pessoal falando, essa já é em si uma história mais leve e mais divertida. Porém, a forma como o George escreve, eu não sei se eu diria que é exatamente engraçado, é exatamente divertido. Não necessariamente, sabe? Eu acho que não é necessariamente o tom do livro. Mas aqui na série, não. Né? Por muitos episódios, pelo menos até o penúltimo ali, mais ou menos, a série tem um tom realmente mais leve, mais divertido. E eu acho que isso foi um acerto, tá? Eu acho que isso foi um acerto da série. E, cara, tem um ponto muito interessante que eu queria falar aqui, tá? Que, assim, acabou sendo meio como, pra mim, um dos principais pontos aqui da série, que esse último episódio confirmou, né? Que é a mentira do Dunk, né? Vocês perceberam? Porque, cara, nesse último episódio rola ali o flashback, né? Com o Sir Arlan. E esse flashback, ele aborda e basicamente confirma uma das grandes teorias que os fãs tinham sobre o Dunk, que ele nunca foi nomeado cavaleiro. O Sir Arlan de Centaur nunca nomeou ele como cavaleiro. Esse flashback confirma isso, cara. Né? Então o Sir Arlan já tá ali nos últimos momentos da vida, ele tá contando uma história pro Dunk. Aí ele morre e volta, rola uma piada ali meio Deadpool, né? Não chega a ser uma piada, né? Mas enfim, rola isso. E ele volta pra terminar a história, fala, um cavaleiro sempre termina suas histórias. Mas ele não responde o Dunk, né? E o Dunk pergunta pra ele, por que você nunca me nomeou cavaleiro? Ou seja, o Sir Arlan morreu sem nomear o Dunk cavaleiro, cara. Então o Dunk, oficialmente, ele não é um cavaleiro, né? E, mano, eu achei isso muito interessante, tá? Isso é muito interessante. E, assim, eu não tenho certeza, tá? Eu ainda não li o livro todo, tá, pessoal? Eu só li a primeira parte, né, do Cavaleiro Andante, o primeiro conto. Eu vou deixar pra ler o restante quando chegar as próximas temporadas aí. Então eu não tenho certeza se isso é confirmado em algum lugar ou não, enfim. Mas pelo que eu vi o pessoal falando, isso era uma teoria dos fãs, tá? Acho que não era uma coisa confirmada. Que o Dunk realmente nunca tinha sido nomeado cavaleiro. E a gente tem uma parada na série, inclusive, que meio que traz isso também, né? Que trouxe essa teoria de volta, porque antes, no antepenúltimo episódio, né? Quando vai começar ali o julgamento do 7, o Raymond, né? Fosso, ele pede pro Dunk nomear ele como cavaleiro pra ele poder entrar, né? Na disputa do 7. E o Dunk fica meio assim, eu não sei se eu deveria, tal, e depois chamam ele. E aí o Lionel que acaba nomeando o Raymond, né? E o pessoal já falou, o Dunk não nomeou ele porque ele não é um cavaleiro de verdade. E, cara, esse último episódio confirmou isso. Mas, mano, é uma parada muito interessante na minha visão, tá? Porque eu acho que, tanto nos livros, quanto, pelo menos, acho que deveria ser assim em todas as séries também, basicamente todos os personagens do universo de Gelo e Fogo, do universo Game of Thrones, eles são cinzentos, né? Nunca tem um personagem que é 100% bom, outro que é 100% mal. Bom, acho que 100% mal até tem, mas 100% bom é difícil, não costuma ter. E eu acho que isso traz... Acho que essa parada da mentira do Dunk meio que traz essa parada também, sabe? Essa área cinzenta do universo Game of Thrones. Porque, cara, ele basicamente sustentou essa mentira. Porque, tipo assim, a gente viu ele sendo de fato um cavaleiro. A gente viu ele protegendo os inocentes, protegendo a menina lá do Aerion, né? Que é um príncipe que deveria ser o maior cavaleiro de todos. E a gente não viu ele tendo ações de cavaleiro. A gente tem o próprio Daeron, né? Que é, o Daeron bêbado também não tem nada de cavaleiro nele, né? E eu acho que é um pouco disso, assim, sabe? Tipo, mano, um cara que ele não foi oficialmente nomeado cavaleiro, ele é muito mais cavaleiro do que quase todos os outros de Westeros. E a gente sabe, né? O Joffrey, inclusive, deu spoiler pra gente lá em Game of Thrones, que o Dunk será, sim, um grande cavaleiro, né? Que terá, enfim... Não vou nem me estender muito aqui, porque eu não acho legal ficar falando essas coisas. Acho meio que é meio spoiler pra quem tá vendo só o livro, mas...
o Dunk ele vai ter mais grandes feitos e etc. Então, e é isso, a parte de cavaleiro dele teve início em uma mentira, porque ele não foi nomeado cavaleiro oficialmente. Então, cara, isso é uma parada muito legal. Muito legal. Achei muito legal eles confirmarem isso, porque, enfim, traz todos esses pontos que eu comentei, né? E muito do tema da série também é sobre criar o próprio legado, né? Então a gente tem essa parada do Dunk, né? Que ele teve que, inclusive, criar um brasão próprio, né? Porque o brasão do escudo dele era o do Sir Arlo. Então ele teve que criar um brasão próprio, que, enfim, é o símbolo dele, né? Tá até aqui no livro, né? A árvore, eu não vou lembrar o nome da árvore, mas enfim, a árvore com a estrela cadente, né? Então, e a série fala muito sobre isso, né? O tema dessa primeira temporada foi muito isso, sobre buscar um nome, buscar um símbolo, né? Um nome pra si próprio. O próprio Raymond passou por isso, né? Depois que ele manda o primo dele lá e se ferrar, o primo dele que traiu o Dunk, ele meio que... Ele, não sei dizer se ele saiu da família, mas ele meio que cria a sua própria linhagem ali, né? Então ele teve um novo brasão dos fósseis verde, né? Da maçã verde, enfim. E o Dunk é muito isso também, né? E a série acaba sendo uma metáfora, obviamente, pra vida real, cara. De como é difícil uma pessoa que vem de baixo, uma pessoa que não tem recursos, chegar no topo, né? Acho que a série fala muito sobre isso, assim. E, enfim, acho que é muito interessante o personagem do Dunk, justamente por conta disso. E, cara, tem uma mudança também nesse último episódio, em relação aos livros, que eu achei bem interessante também, que foi a questão do finalzinho ali, né, das últimas cenas ali do episódio. Porque o que acontece, né? O Dunk, ele vai falar ali com o Maker. Na verdade, o Maker, né, chama o Dunk. Eles têm uma conversa muito interessante ali, né? O Maker falando sobre a culpa que ele vai levar por, enfim, ter, entre aspas, matado o irmão dele. E o Dunk fala, foi você que tava usando a massa, mas ele tava lutando por mim, né? Ele morreu por mim. Enfim, né? Os dois vão levar essa culpa pra sempre. Que inclusive tem, cara, uma das partes mais lindas, assim, do livro, o Maker, é um discurso do Maker justamente nesse momento. Na série ele não chegou a dar o discurso completo, tá? Mas, enfim, eu vou até ler aqui pra vocês, cara, porque é muito bonito. Na série ele não chegou a falar o discurso completo, mas nos livros é basicamente assim. Alguns homens dirão que eu pretendia matar meu irmão. Os deuses sabem que é mentira. Mas ouvirei os sussurros até o dia da minha morte. E foi minha massa que deu o golpe fatal. Não tenho dúvidas. Os outros únicos adversários que ele enfrentou no corpo a corpo foram os 3 cavaleiros da Guarda Real, cujos votos proíbem que façam qualquer outra coisa além de se defender. Então, fui eu. Estranho dizer, não me lembro do golpe que arrebentou seu crânio. É uma bênção ou uma maldição? Um pouco dos dois, acho. Então, assim, é isso. Ele não chega a falar a fala completa na série, né? Mas ele fala dos... enfim, que isso vai atormentar ele pra sempre. Enfim, mas, basicamente, né? O Maker, ele fala que o Dunk pode levar o Egg como seu escudeiro. Porém, se ele for lá para os domínios dos Targaryen, né? Lá para Solar Estival, e, enfim, ficar com o Egg, né? Próximo, vamos dizer assim, da família, do reino. E o Dunk, a princípio, ele recusa, né? Ele fala que ele já deu de príncipes para ele, né? E ele recusa. Depois, em outra cena, o Dunk ele volta para falar com o Maker e ele fala, eu vou levar o Egg, se você quiser eu levo o Egg, mas pra viver aqui a vida de cavaleiro andante junto comigo. Dormir em estalagem, dormir embaixo de árvores se for preciso, enfim. E o Maker recusa, né? Ele fala, o Aegon, né, é sangue do dragão, não quero ver ele como um mendigo na rua, basicamente, né? Ele fala isso, então eles não chegam em um acordo. O fato é esse. Mas no livro é diferente, tá? No livro é diferente, por quê? O Maker, ele faz a proposta pro Dunk, do Dunk ir pra Solar Estival, etc. O Dunk recusa, mas na mesma cena, ele já dá a proposta, né, do Egg ir junto com ele como cavaleiro andante.
E nos livros, o Maker, ele não recusa. Ele não chega a falar, beleza, vai lá. Mas ele não recusa, ele basicamente só, ele sai fora. Eu não vou lembrar exatamente como, mas ele sai andando. Então, tipo assim, ele aceita. Fica subentendido que ele aceita que o Dunk leve o Egg como, né, cavaleiro andante. Na série, o Maker recusa, e o que acontece no final, né? O Egg chega lá pro Dunk, quando o Dunk tá indo embora, fala que o pai dele aceitou, e a gente vê, né, lá na ceninha logo depois, que o pai dele não aceitou coisa nenhuma, que era mentira do Egg. Então é mais uma diferença aí dos livros, né, aqui pra série, que, enfim, eu achei até interessante. Inclusive, cara, uma aspas aqui rápida, eu vi um pessoal falando que esse último episódio terá cena pós-créditos. Um pessoal noticiando isso, que o último episódio vai ter cena pós-créditos. Gente, isso não é cena pós-créditos. Não dá pra chamar a cena do Maker de cena pós-créditos. Literalmente, tem a última cena do Dunk com o Egg. Aparece o nome da série, que eu já vou falar sobre essa questão do nome, inclusive. E aí já vem a cena do Maker. Não tem crédito nenhum. Os créditos são depois. Não dá pra chamar isso de cena pós-crédito, gente. Eu tenho certeza que teve um monte de gente que ficou esperando aí todos os créditos pra ver uma cena. E não tinha nada, porque não dá pra chamar isso de cena pós-créditos. Enfim, mas noticiaram aí, né? Então é isso. E então, enfim, o Egg mente, né? Pra poder ir junto com o Dunk no final. E eles têm uma conversa muito interessante ali, né? Sobre pra onde eles vão e tal. No livro, inclusive, é bem parecido, né? Que eles falam sobre ir pra Dorne, porque em Dorne tem campos vermelhos, alguma coisa assim. E eles ouviram que tem um ótimo show de... O termo não é marionetes, mas eles ouviram que tem o show lá do pessoal que deu problema lá com o Aerion e tal, que tinha a menina que o Dunk achou bonita, enfim, eles citam isso, né? Não é marionete, tem outro termo, mas eu esqueci o termo, então é isso, vocês entenderam. Mas, uma coisa que também tem na série, mas não tem no livro, é a conversa sobre os 7 reinos. Por quê? Eu até dei uma pesquisada sobre isso pra entender 100%, né? Porque, enfim, é o Cavaleiro dos 7 Reinos e no final, vocês viram ali, muda pro Cavaleiro dos 9 Reinos, porque o Dunk fala, na verdade são 9 reinos. E aí o Dunk lista os reinos. Eu até dei uma pesquisada que eu também não tinha entendido 100%. Talvez pra quem não seja tão ligado assim nos pormenores de Westeros, não vai entender, mas basicamente, historicamente, existiam 9 reinos independentes antes da conquista do Aegon, né? Depois, né, o Aegon ele consegue unificar esses 7 reinos e ele cria as Terras da Coroa e ele separa as terras fluviais do domínio das Ilhas de Ferro. Então, o mapa político de Westeros muda, né? E aí vira esses 7 reinos. Porém, quando o avô do Egg, que é o Daeron o segundo, que é o que tá na... a gente não vê ele na série, mas ele é quem tá no poder nesse momento, né? Ele é conhecido como Daeron Bom, se eu não me engano, né? Ele finalmente anexa Dorne de forma pacífica ao reino, né? Então o Westeros passou a ser oficialmente dividida em 9 regiões administrativas, que é o Norte, o Vale, as Ilhas de Ferro, as Terras Fluviais, as Terras Ocidentais, a Campina, as Terras da Tempestade, as Terras da Coroa e Dorne, né? Então essa é a diferença. Quando o Aegon conquistou, ele adicionou mais uma região administrativa, vamos dizer assim, que é as Terras da Coroa, e ele separou, né, as terras fluviais do domínio das Ilhas de Ferro. Porém, ele não conquistou Dorne, né, então ficou 7 reinos. Porém, agora, como eles adicionaram, né, Dorne, e enfim, depois daquela outra separação que o Aegon já tinha feito, o Aegon I, ficou esses 9 reinos, né, agora sim dá pra dizer que são 9 reinos. Então, enfim, eu não sei exatamente pra que serviu essa cena. Tipo, a série vai se chamar agora Cavaleiro dos 9 Reinos. Não sei se é esse o objetivo, mas acho que é só pra mostrar o quão diverso é esse mundo, o quão o Dunk ainda não sabe sobre esse mundo. Enfim, acho que talvez algo nesse sentido, sabe? Acho que serviu pra mostrar algo nesse sentido. Mas é isso, fica aí de curiosidade, tá? Caso você não tenha entendido 100%, fica aí de curiosidade. Mas, cara, é isso, assim, dando um balanço geral, um balanço final, assim, sobre a série. Eu achei excelente, tá? Achei a série excelente. Eu acho que
uma coisa que eu sempre falo, e eu vou repetir aqui, pra mim a coisa mais importante de adaptações não é ela ser igual ou necessariamente ser fiel, ela ser boa, né? Então eu sou uma pessoa super aberta a mudanças em adaptações, né? A gente tem, enfim, milhares de exemplos, teve The Last of Us, teve, enfim, milhares de exemplos de adaptações que às vezes mudam coisas que fica bom, às vezes mudam outras coisas que não fica bom, enfim. O meu ponto é, eu não sou contra mudar coisas, eu sou a favor de ficar bom, só isso. E no caso do Cavaleiro dos Sete Reinos, foi muito fiel, né? Quando você pega o livro pra ler, cara, você vê que, caraca, as falas, as cenas, elas estão praticamente ali, entendeu? E eu já citei aqui nesse vídeo algumas mudanças, algumas adições, mas assim, de uma forma geral, é muito fiel, né? Mas é isso, pra mim não é só ser fiel que adianta, é ser bom, e Cavaleiro dos Sete Reinos é muito bom, cara. E para mim eu acho que eu falei isso no vídeo de primeiras impressões que eu fiz, eu volto a repetir aqui, que eu acho que a melhor coisa é o tom da série, é a vibe da série, que pelo menos na maioria dos episódios, né, nos últimos dois nem tanto, né, porque enfim, aconteceram coisas importantes, aconteceram mortes, etc. Mas pelo menos durante boa parte da série ela tem um tom leve, um tom divertido. E eu acho que a gente precisava disso, sabe, nesse universo de Game of Thrones, cara, porque a gente veio de, enfim, um Game of Thrones que decepcionou a gente, né, uma reta final de Game of Thrones que decepcionou a gente. Aí a gente teve um House of the Dragon que, tipo assim, eu acho que em questão de tom foi muito parecido com Game of Thrones, né? Era um tom dramático, era um tom político, né? Tinha muito essa questão. E, enfim, já repeti aqui também, eu amo a primeira temporada de A Casa do Dragão, mas a segunda é realmente muito fraca. Então, sabe, o universo de Game of Thrones estava sempre entre altos e baixos, mas sempre mostrando algo muito parecido na minha visão, sabe? Algo dramático, às vezes muito político. E não que isso seja um problema, sabe? Mas eu gosto quando as coisas mudam um pouco, né? Sabe? Vamos pegar isso aqui, esse universo tão rico, tão legal, vamos fazer uma coisa mais leve, vamos fazer uma coisa mais divertida, vamos colocar personagens mais divertidos, sabe? E eu sinto que foi isso que eles fizeram em O Cavaleiro dos Sete Reinos, até mais do que no livro, como eu já citei. Eu sinto que esse tom de diversão na série é maior do que é no livro. E para mim isso soa como um respiro, sabe? Como, tipo, beleza, se recuperamos, sabe? Das decepções, vamos dizer assim, com o universo Game of Thrones. E agora a gente se prepara para uma terceira temporada de A Casa do Dragão, que também vai voltar para aquela questão dramática, política, guerra, que a gente gosta também, mais uma vez, não é um problema. Mas eu acho legal a gente ter respiros, entendeu? Então, pra mim, o Cavaleiro dos Sete Reinos foi isso, cara. E assim, uma coisa que a gente sempre tento fazer aqui nos finais de temporadas das séries que a gente cobre aqui, o MVP da temporada, né, o Most Valuable Player, né, pra quem não acompanha aí basquete, basicamente o melhor personagem da temporada. Cara, a gente teve bons personagens, pô, o Dunk, né, o ator que faz ele, super carismático. O ator do Egg também, a química entre eles são muito bons. Citei o Lionel, né, eu acho que é um dos grandes personagens da temporada também, muito legal aí, o Lionel Baratheon. Mas, pra mim, o MVP da temporada, né, o prêmio oficial, um prêmio póstumo, porque eu vou dar aí esse prêmio pro Baelor, né, nosso querido Baelor Targaryen, o Baelor quebra-lanças, porque, cara, ele protagonizou as melhores cenas da temporada, né, não dá pra negar, ele tomando o partido ali do Ser Duncan, né, depois a morte dele acabou sendo muito impactante, né, e eu vi um pessoal comentando isso nas redes sociais, etc, que teve muitos personagens, às vezes em Game of Thrones, em A Casa do Dragão, que morreram, e às vezes personagens que a gente viu, acompanhou por mais tempo, que a gente não sentiu igual a gente sentiu com o Baelor, cara. E isso é mérito de roteiro, é mérito do ator, o Bert Carvel, né, que faz aí o Baelor, né, porque nas poucas cenas que ele apareceu, ele foi impactante, ele foi carismático, ele mostrou toda a honra que um cavaleiro deve ter, né, que toda aquela questão do cavaleiro que a gente tava falando, o Baelor era um cavaleiro, estão até apelidando ele do rei que nunca foi, né, estão roubando aí o apelido da nossa querida Rhaenys, né, enfim. Então pra mim o Baelor Quebra-Lanças é o MVP da temporada,
é o craque do jogo aí, entendeu? Então, parabéns, Baylor quebra-lanças aí de onde você estiver, né? Enfim, eu sempre trago aqui também nessa cobertura de séries o melhor e o pior episódio, né? No caso, o melhor episódio, cara, vai ser o episódio 5, né? Não tem como. O episódio aí do julgamento do Seth, né? Que é Em Nome da Mãe, o nome do episódio. Não tem muito o que falar, né, cara? Pô, eu acabei não falando do episódio aqui em vídeo, né? Mas, pô, é um episódio sensacional, né, mano? Mostrando o passado do Dunk, né? O flashback. Teve gente que não gostou do flashback. Não entendo por quê, porque pra mim eu adorei ver o flashback, adorei ver né, a vida que o Dunk teve antes, né? De encontrar o Sir Arlan. Serviu muito justamente pra cena final, pra cena de ação dele lutando com a Aerion, cara. E eu vou citar os livros mais uma vez aqui, tá? Porque tem uma passagem no livro que é muito interessante também. E pra mim justifica a gente ter visto o flashback do Duncan. Que é ele sobre a luta, né? A luta do Dunk com o Aerion. Ele podia vencer Sir Duncan, o Alto, mas não Dunk da Baixada das Pulgas. Esse tipo de luta ele aprendera antes, nas ruelas sombrias e vielas sinuosas. Então, assim, o Aerion, ele tinha mais técnica que o Dunk. Dá pra gente ver isso, né? Tanto que, mano, é isso, ele quase mata o Dunk. Só que o Dunk, ele vence, cara, na luta suja, sabe, na força. Da força que ele tirou da vida dele, da vida sofrida dele. Coisa que o Aerion nunca teve, entendeu? Então, pra mim, funcionou muito esse flashback, justamente pra mostrar isso, cara. E é isso, mano. Falei do melhor episódio 5. E assim, normalmente eu falaria do pior episódio. Mas, cara, eu não acho que tem um pior episódio. Talvez tenha um episódio um pouco menos bom, sabe? Que eu acho que é justamente o último, sabe? Eu acho que, gostei, tá? Mais uma vez, eu gostei do último episódio. Não é um episódio ruim, longe disso. Mas acho que é o episódio que menos acontece coisas realmente, né? E tá realmente um episódio basicamente pra preparar pra próxima temporada, né? Não tem muito o que falar sobre o último episódio, né? Então, eu acho que talvez o episódio menos bom seja esse, né? Porque, enfim, todos os outros eu acho... Até os iniciais ali eu acho que eram super divertidos e tal. Então, pra mim, ficaria um pouquinho acima desse último. Mas é isso, mais uma vez. Tá? Não é ruim, ele é só o menos bom. Beleza? Então, fica aí, né? Mas, cara... É isso, eles já comentaram, tá? Eles já estão gravando, aliás, a segunda temporada, né, do Cavaleiro dos Sete Reinos. A HBO já anunciou que teremos lançamentos anuais, tá, do Cavaleiro dos Sete Reinos. Então, é isso. Se nada mudar, no próximo ano a gente tem a segunda temporada do Cavaleiro dos Sete Reinos chegando, beleza? E vai ser diferente aí, por exemplo, de A Casa do Dragão, né, que sempre demora 2 anos pra chegar. Tem a questão do material fonte também, porque isso foi algo que a gente também noticiou lá no Multinerds. O George, ele entregou rascunhos de histórias futuras pro showrunner da série, né, o Ira Parker. Então, justamente para não acontecer o que aconteceu em Game of Thrones, né, de faltar material, o showrunner ter que inventar algo e acabar não inventando algo tão bom, né. Então, o George, ele entregou um monte de coisa, um monte de rascunho lá pro showrunner da série para ele ter material de sobra, sabe? Inclusive, eu acho que, sei lá, talvez algumas dessas adições da primeira temporada, ele já pode ter tirado até desses rascunhos, entendeu? Talvez seja algo que o George pretendia fazer, mas acabou não fazendo, pretendia escrever, mas acabou não escrevendo. Enfim, né? Então, material a gente vai ter aí pro futuro de Cavaleiro dos Sete Reinos. Tô muito empolgado. Obviamente, né, saindo notícia de quando vai chegar exatamente, a gente vai trazer aqui, a gente vai ter cobertura completa aqui também. Acabou que eu não consegui fazer vídeos de todos os episódios, tá, do Cavaleiro dos Sete Reinos igual eu tava prometendo, porque, enfim, o nosso YouTube aqui não tá dando tanta visualização, né, então se você tiver esse vídeo aqui, já deixa o seu like aí pra ajudar a gente, já se inscreva, porque, enfim, né, tá um pouco difícil da gente investir tanto tempo no YouTube, então a gente acabou não tendo cobertura de todos os episódios de Cavaleiro dos Sete Reinos, igual eu tava pretendendo, mas nas redes sociais a gente teve, tá, então teve, sempre quando saiu o episódio, a gente postava cenas, né, postava conteúdo, então teve muito conteúdo rolando, tá, no Multinerds,
sobre o Cavaleiro dos Sete Reinos. Mas, né, aí vocês já sabem, em junho já saiu o primeiro teaser aí da terceira temporada de A Casa do Dragão. A gente já fez análise aqui, inclusive, no canal, tá? Vocês podem conferir aí no link da descrição, enfim. Mas a gente vai ter cobertura completa também da terceira temporada de Cavaleiro dos Sete Reinos. E eu espero que a HBO, o pessoal da Warner Brasil, da HBO Max, ajude a gente nessa cobertura, porque nós recebemos, né, os episódios antecipados de O Cavaleiro dos Sete Reinos, então a gente conseguiu fazer vídeo de primeiras impressões, né? Eu vi todos os episódios há semanas já, entendeu? Foi muito doido, inclusive. Não sei se um dia eu vou me acostumar com isso, né? A ver todos os episódios de uma série que o mundo todo tá esperando pra ver muito antes de muitas pessoas. Então, isso pra mim é muito doido ainda. Enfim, isso é fruto do meu trabalho aqui, de vocês que acompanham aqui com a gente, então obrigado, né, agradeço muito vocês, e eu espero, né, que a HBO dê essa moral pra gente aí também, na terceira temporada de A Casa do Dragão, pra gente poder fazer uma cobertura ainda melhor, ainda mais bem feita, né, do que a gente fez aqui do Cavaleiro dos Sete Reinos. Inclusive A Casa do Dragão, cara, a gente fala desde a primeira temporada, mesmo sem receber screener, sem receber nada da HBO, a gente faz cobertura aqui, ó, de A Casa do Dragão desde a primeira temporada. Então, enfim, esperamos ter essa moral aí do pessoal da HBO pra fazer essa cobertura da terceira. Mas é isso, acho que já dei todos os recados aí sobre tudo, né? Então comenta aí, tá? Deixa aí o seu comentário sobre o que você achou, tá? De toda essa temporada de O Cavaleiro dos Sete Reinos, especificamente desse último episódio. Comenta qual foi o MVP da temporada pra vocês, se vocês concordam comigo que foi o Baelor. Comenta qual foi o melhor episódio, qual foi o episódio menos bom pra você, né? Inclusive, cara, teve uma coisa muito interessante sobre os episódios, que eu falei aqui, né? Pra mim, o melhor episódio dessa temporada foi o episódio 5, né? Que a gente tem o julgamento do 7, etc. E esse episódio, ele estreou com nota 10 no IMDb, né? O que fazia dele um dos melhores episódios da história da TV, né? E aí, o que aconteceu? Os fãs de Breaking Bad foram lá dar nota negativa pra esse episódio, só pra nota cair e não ficar com um 10. Por quê? O outro episódio de séries que tinha nota 10 é justamente o episódio de Breaking Bad, né? O Ozymandias. Era o único episódio, se eu não me engano, que tinha nota 10 no IMDb. E aí os fãs de Breaking Bad foram lá dar nota negativa pro Cavaleiro dos Sete Reinos, pra não ficar igual com a nota de Breaking Bad. Mas o Norte se lembra, tá? O Norte se lembra. E os fãs de Game of Thrones caíram em cima de Breaking Bad, foram dar nota negativa pro Ozymandias. E o Ozymandias perdeu a nota 10 que ele tinha há 13 anos. Há 13 anos tinha nota 10. Caiu. Neste momento que eu estou gravando, tava em 9.7, pra vocês terem uma ideia. Então, assim, não se meta com os fãs de Game of Thrones, nós somos malucos, tá? Eu não fui lá da nota porque eu tenho mais o que fazer da minha vida, mas assim, quem começou foram eles, né? Quem começou foi o pessoal de Breaking Bad, e pra mim eles perderam muito mais, né? Porque eles perderam um 10 que tava lá há 13 anos. Então, assim, complicado, né? Complicado. Então, hoje a gente tem aí, acho que com essa briga toda acabou ficando a Batalha dos Bastardos, Os Ventos do Inverno, né, The Winds of Winter, que são os 2 episódios finais, né, da 6ª temporada, e, se eu não me engano, o Casamento Vermelho também, né, são os 3 episódios de Game of Thrones mais bem avaliados, com 9.9. O Cavaleiro dos Sete Reinos poderia ter ficado, né, nisso, mas, enfim, acabou caindo também por conta dessa treta toda. Mas, enfim, quem perdeu mais foi o Breaking Bad. A realidade é essa. Mas é isso, tá, pessoal? Já falei pra você comentar. A gente lembra também, eu lembro também que esse conteúdo aqui vai tanto pro nosso canal do YouTube, quanto para todas as principais plataformas de podcast, tá? Estamos em todas elas. Então, se você estiver aqui no YouTube, além de comentar, deixa o like, se inscreva no canal se você estiver em alguma plataforma de podcast, tipo Spotify. Deixa uma boa avaliação aí pra gente, que vai ajudar bastante. E fica sempre ligado no nosso Instagram, sempre tem vídeo novo, novidades, notícias. A gente tá colocando lá, beleza? Mas é isso, pessoal. Valeu. Falou!